Então, isso da advocacia, realmente, depois que eu fui para dentro da OAB, eu tirei essa cisma. Ainda não estou envolvida diretamente, mas eu sei que, assim, grande parte dessa vitória, dessa tolerância que existe hoje pela nossa classe, na produção de conteúdo, não digo nem OAB, do ensino na escola. Estou falando da produção de conteúdo. Aumentou muito com a internet e com a pandemia, porque os advogados precisaram produzir conteúdo na pandemia. Precisaram, para viver, para tudo. Então, para dar os pareceres, para explicar o que estava acontecendo para advogados, para contadores, para outros nichos profissionais, nem sempre para o cidadão comum. E quando eu fui com essa ideia de colocar o direito na escola para as próprias escolas, todas elas conheciam aquela comissão que tem em toda a OAB, que é a OAB vai à escola, só que os assuntos abordados eram sempre assim, bullying, assédio, eram assuntos que eu não estou diminuindo, são extremamente necessários, mas não se limita a eles. Não é só o direito constitucional. Na época que eu fui fazer minha monografia, era para falar sobre o ensino jurídico nas escolas. Eu não pude fazer porque eu não podia inovar. Olha que absurdo. Esse assunto era uma inovação na época que eu fui me formar. Eu não entrego minha idade, o Di já entrega porque o arroba dele já tem um ano que ele tem nasceu. 31. Ai, 31? Você não. Você. Eu? É. Droga, ele entregou. Tenho 31. Vou fazer 32 já, mas enfim. Vou fazer 34. 32 com corpinho de 80, porque eu tô podre, você vê, né? Sinusite. 34 com coluna de 85. É bem isso. E nessa época, em 2011, o que eu tava falando? Já me perdi. OAB vai à escola, que tinha OAB sua que era... monografia. A única base que tinha era o Romário, que tinha um projeto de lei para colocar direito constitucional nas escolas. Só que eu não queria falar de direito constitucional só. Eu queria falar sobre o ensino jurídico num todo. E eu não pude inovar, tanto que eu engavetei isso para um eventual mestrado, doutorado, enfim. E aí veio a internet, na época bombou essa questão de produção de conteúdo no YouTube, e falei, bom, é aqui que eu vou, porque eu queria atingir os adolescentes estavam no YouTube, comecei a produzir conteúdo. Para minha surpresa, meu público não é os adolescentes, meu público são os pais dos adolescentes, que tomaram no... eu não posso ficar falando muito palavrão, porque depois eles me batem. Que tomaram no furico e vão lá buscar na internet a solução. E aí eu falei, puta merda, como eu vou chegar nos alunos? Veio a estrutura do novo ensino médio. Você sabe qual é essa nova estrutura? Não, me conta, assim, você vai ficar encantado. Eu quero trocar de lugar, eu quero te entrevistar, eu quero saber mais sobre isso. Olha, se deixar eu falo. Eu tô falando pra você ir comendo, depois você vai engatar aí também. Pode deixar. O novo ensino médio, a nova estrutura, tem as matérias obrigatórias, que são aquelas que todo mundo teve, matemática, física, lá. E tem o itinerário formativo, que são as eletivas. São aulas dadas trimestralmente para o ensino médio de matérias aleatórias que eles podem optar. Por exemplo, na minha sala de aula da eletiva de Direito, eu tenho alunos do primeiro, segundo e terceiro colegial, tudo junto. Gente, é muito difícil dar aula para adolescentes. Se meus alunos me assistem, pelo amor de Deus, fiquem quietos, prestem mais atenção. Mas é que assim, a aula, ela tem um cunho mais debate. Então, no nosso tempo ia ser super divertido isso, né? Nossa Senhora! Porque nós não éramos da mesma turma, mas a gente tinha amizade com todo mundo, né? Primeiro, segundo, terceiro ano. Tinha, matava a aula pra ficar na sala de vocês, Mentira, enfim. mentira, mãe. Mentira, mãe! Eu frequentava tudo. E aí, são as três cabeças. E é muito legal, porque você pega três... Apesar deles estarem na mesma fase, que é a da pré-adolescência / adolescência, eles têm realidades diferentes, níveis de conhecimento diferentes. E a intenção desse itinerário informativo seria pegar essas matérias que vão somar para a vida do aluno. Tem também a aula de projeto de vida. Essa aula é obrigatória para todos eles, inclusive nono, oitavo. O que é no projeto de vida? Autoconhecimento, perfil comportamental, teste vocacional. Só que, assim, as escolas, elas precisam ter um certo cuidado, porque se a gente já tinha uma pressão de sair do terceiro colegial decidindo o que vai fazer para a vida, agora isso se antecipou, foi para o nono, porque tem que escolher os itinerários informativos de acordo com a área que quer atuar. Isso é uma coisa que eu sou um pouco crítico. Um pouco não, sou muito crítico também. É porque fogo. eu não sei você fez direito porque abre muitas portas?
Fiz porque é base pra tudo. Eu fiz direito porque abre muitas portas. Então, só pra explicar. Quando você não sabe o que você quer fazer, e você pergunta pro seu pai e pra sua mãe, o que eu posso fazer de faculdade? Ah, faz direito porque abre muitas portas. Ou administração, que é um leque aberto. Então, assim, eu me identifiquei com o direito, eu gosto do que eu faço, mas com 17 anos, que foi a idade que eu entrei na faculdade, eu definitivamente não tinha o preparo para fazer essa escolha. Eu tive a sorte de ter me enquadrado ali, mas, sei lá, de repente não sei se eu seria mais feliz em outra profissão e nunca vou saber porque eu estou com um grau de felicidade aceitável no meu trabalho. Não, mas isso você vai se descobrindo, não vai, Di? Mas, eu não sei, mas existe muito a questão da comodidade, da zona de conforto. Então, Eu não sei o que é isso. Eu sou não, retardada. eu sei, você Eu sou retardada. é fora da caixinha. Adoro um desafio. Mas, por exemplo, Eu vou comer enquanto você fala. por exemplo, na segunda-feira, na última segunda-feira, nós tivemos a sessão lá do nosso conselho seccional e eu achei incrível, porque tinha a nossa sessão sempre coloca na mesa diretora um acadêmico de direito. É outra iniciativa da presidente Patrícia que eu achei sensacional, para já trazer o acadêmico para o ambiente da OAB. Isso cada vez mais tinha que ser feito de novo, para que advogados como eu, como você, que não conhecem a OAB, até que passem a participar em certo grau ali. Di, não conhece a profissão. Você saiu da faculdade sabendo cobrar honorário? De jeito nenhum. Dá pra cobrar a tabela da OAB? De jeito nenhum. De jeito Até dá, mas aí você... Dá. como- Mas assim, a tabela da OAB, que é uma coisa imposta para o estado inteiro, ela é totalmente diferente quando você sair aqui em São Bernardo, tudo bem você cobrar X em determinado serviço. Se você for cobrar o mesmo valor para o mesmo serviço, sei lá, em Araçatuba, em Araraquara, em Assis, você não vai conseguir. Então, existe dentro da OAB toda essa dinâmica, mas voltando para a mesa diretora que tinha um acadêmico de direito lá. Era um senhorzinho, eu falei, pô, que legal, um senhorzinho realizando o seu sonho de cursar direito, não sei a idade dele, e não me lembro o nome dele também, peço desculpas, mas depois foi falado que ele já era médico, já atuava como médico há muito tempo e estava agora fazendo direito. Então, nessa parte de você sair da sua profissão, de você buscar alguma coisa, realmente eu acho que o preparo para você definir aquilo que você vai fazer para o resto da sua vida, ele vem. Acho que até hoje eu acho que cada vez mais tarde, porque essa fase de adolescência, não sei se você sente isso em relação à nossa geração, mas ela tem se estendido mais. O adolescente tem. Na verdade, ele tem tá durado ficando mais adolescente tempo. precoce, né? Tipo, com 12 anos já entra na Isso, adolescência, exato. mas ela dura Ela tá muito durando mais. mais tempo. Então eu acho que assim, é sensacional essa iniciativa de você pelo menos tentar dar um direcionamento melhor para que essa opção seja feita, mantendo esse pressuposto de que ela tem que ser feita nesse momento. Você sabe, eu tenho 3 filhas e... Ele tem gêmeas. E, gente, detalhe, ó, meus alunos que estão me assistindo, que eles vivem me perguntando isso. Ele é casado com a prima dele. Aí, ó, os primos que tem aquela prima bonitona, que é o sonho de vida ter um caso com a prima, e ele casou com a prima. Prima não é Bárbara parente, maravilhosa. é presente. Olha lá, é bem isso. Porque por que a prima pode casar? Porque ela é parente colateral de 3º grau. Pode casar com a prima, não pode casar com o tio. Com o tio não pode. Não, com a prima. Você tem 3 filhas. Pode. E pensa, elas crescerem numa escola que tem direito. Não, isso assim, para mim seria um sonho realizado. E assim, de novo, eu tenho meu gosto por política porque eu puxei do meu pai, que sempre atuou na política aqui na cidade. Tenho certeza que pelo menos uma, eu tenho 3, né? Pelo menos uma vai ter que... Esse tá muito bom? Nossa, eu vou nele. Novo. Gente, é uma massa meio torta. É muito bom, viu? O lanche, né? Eu tô no pé deles, pra eles começarem a vender e-commerce. Eles atendem via iFood. Mas aí vai de acordo com a disponibilidade. Eu queria que eles tivessem um e-commerce pra ter essas coisas sempre. Eu vou pegar o telefone, se entregar ali no meu bairro ali, que não é muito longe daqui, eu vou começar a pedir. Entrega o ABC inteiro. Nossa, eles são muito incríveis. Show de bola. Então, já ganharam mais um cliente. Tá vendo? Mais fácil. Esses dias... Aumentem a cota de patrocínio. Eles viraram pra... manda mais comida. Agora eles estão fazendo marmita também. Nossa, eles mandaram um estrogonofe aqui, vegano, de palmito. Puta que pariu, muito bom. Nossa, eu não posso... Tô falando muito palavrão ultimamente. É bom mesmo, né? É muito bom. O Henrique, que veio aqui, o rapper, o pessoal do mercado me falou esses dias que ele entrou em contato porque ele tava com vontade de comer... Tem uma Catarina deles de costela, que eu falo todo o episódio. Mandaram lá pra ele.
Eu vou pedir Ai, também. pode Eu pedir. vou pedir tudo. Muito bom. Então, continuando, na realidade dos filhos. Imagina ter projeto de vida e não ter essa pressão de escolher a profissão. Não, eu acho que seria o ideal, porque de fato é uma decisão muito, muito sensível para que seja tomada. E de novo, às vezes você está numa profissão, você não se encontrou naquela profissão, mas sei lá, você está ganhando um dinheiro, você tem a tua vida para você bancar e que você não pode simplesmente largar tudo e vender miçanga na praia. Não, mas meu É, dia às vezes é ressignificar. Você vê, eu me formei em direito e eu vou pagar o AB para sempre, mesmo o dia que eu falar, eu não vou advogar mais. Por quê? Eu sou advogada de essência e eu preciso estar antenada com as decisões, eu preciso ter uma açãozinha ou outra para ver as coisas mudando, sim. para não acontecer como acontece com alguns juízes, né? Que para quem não sabe, antigamente o juiz ele não precisava advogar para ser juiz. Hoje ele precisa, pelo menos 3 anos. Eu sei que muitos deles só cadastram o nome ali, enfim. O juiz, ele só vai saber conduzir bem um processo a hora que ele tiver uma noção da realidade do advogado. A mesma coisa. Eu só vou conseguir instruir o cidadão brasileiro das leis se eu tiver atualizada e antenada com tudo que está acontecendo. Então, eu vou acabar sendo advogada para sempre, mas eu ressignifiquei. Eu fui para a área de ensino. Eu não larguei tudo e fui fazer pedagogia. Não, você inclusive ainda tá na área do direito. Você tá ensinando Tô. direito na escola. E deixa eu te perguntar, o que você tá ensinando de direito na escola, assim? Qual que é Putz, o... meu, então. Legal isso. Todo mundo fala, ai, você vai ensinar direito constitucional. Até tem. Tem um bloco lá que chama a hierarquia das normas. Que eu ensino eles a fazer. Vou ensinar, ainda não aconteceu. Mas eles já sabem que é a avaliação oficial, hein? Tô de olho. Eles vão fazer um jogo de tabuleiro. E aí eles que vão montar as regras do jogo. E aí vão ter os órgãos de fiscalização das regras. Então eu vou fazer uma analogia com o jogo de tabuleiro, com quem vai fiscalizar, a regra é do quê, quem são os pininhos, qual é o tabuleiro. Então eu vou fazer uma analogia porque para mim o direito é isso, são as regras de um jogo. Sem dúvida. E eu vou fazer eles Todo montarem mundo isso. fala, até o tabuleiro, você falou, eu imaginei quadradinho, todo mundo fala as 4 linhas da Constituição. Aí pronto, aí, olha, não pensei Sou nessa bom com analogia. analogias também. Ótimo. Então eu vou fazer esse jogo. Fora isso, eu já dei aula de sucessão, regime de bens. Gente, coisas que todo mundo tem que saber. Vai ter um bloco de trabalhista que eu vou ensinar a verba mesmo, calcular as verbas, quais são os direitos, diferença de salarial, indenizatório. Criminal, que eles pedem muito, porque eles assistem muito seriado e eles ficam perdidos. Ah, o que é uma coisa, o que é outra. Então, a gente tem um bloco chama Netflix Criminal. Eu uso aquele seriado How to Get Away with Murder. Já assistiu? Maravilhosa Viola Davis. Eu uso ele para mostrar os crimes e como que acontece. A nossa legislação penal, meu, todo estudante de direito. Vou falar todos que eu conheço, você vai falar se aconteceu com você. Sai da faculdade de direito apaixonado pelo penal. Quer exercer o penal. Se casa com o trabalhista. É bem isso. Pra manter o escritório. É bem isso. Eles querem exercer, só que o criminal, a lei é maravilhosa. A aplicação no Brasil é uma merda. Na lei, tem 5 tipos de estabelecimento penitenciário. Na prática, existe 2. O meio. ladrão de carteira fica com serial killer, sabe aquela coisa assim? E acaba virando uma escola do crime, né? Que é... Quem falava isso? É o Weber? Não vou lembrar. Porque a faculdade já passou muito tempo. E aí eu pego esses temas práticos mesmo. Que nem a próxima aula é tributário. Então eu vou dar uma noção geral de quais impostos. Porque, gente, eu fui fazer na aula de responsabilidade civil, eu fiz uma simulação de batida de carro. E eu fiz eles fundamentarem quem estava certo e quem estava errado. Aí ensinei responsabilidade civil, culpa concorrente, porque era um gato que fugiu da casa e causou acidente. Sensacional. Tive que pegar várias coisas ali superficiais. O mais difícil é ser superficial. Porque a gente fala que tudo depende, né? Os alunos vêm com umas dúvidas que você fala, meu, depende. Então, a gente fez uma simulação e na hora de fundamentar, eu fui perguntar, gente, quando rola uma batida de carro, qual é a primeira coisa que vocês têm que fazer? Ah, tem que ligar pro SAMU. Não, mas não teve vítima. Ah, tem que ligar pra polícia. Tá, que mais? Ah, tem que ligar pro seguro. Eu falei, ó, estão bem instruídos, que mais? Eu esperando eles falarem de sinalizar, de qualquer coisa. Ah, eu ligo pro meu pai. Todo mundo. Ah, eu ligo pro meu pai, eu ligo pro meu pai. Eu falei, e se o pai de vocês não atendeu, não existe mais? E aí?
E aí vem uma grande discussão sobre a responsabilidade da família e da escola. De quem é a responsabilidade de orientar o filho a não depender? Porque o filho não é nossa propriedade. Você tem que educar ele para a vida, né? Sem dúvida, Pensa, as 3 claro. meninas não tem que depender de você. Não. Elas têm que ser educadas para a vida. E aí, quando você pega uma situação dessa, o pai fala que é porque isso tem que ter na escola, e a escola fala que Que é quem tem porque que o pai, educar é o é. pai. E essa é a grande briga, inclusive o porquê que entra homeschooling, outros temas que eu amo de educação midiática, mas que não cabem entrar agora. Mas é o que eu falo pra eles: o pai de vocês não teve isso na escola. Então, cara, vocês estão tendo uma oportunidade de ter aula com uma advogada pra tirar todas as dúvidas, pra quando for o filho de vocês não ter esse tipo de resposta. Ah, eu vou chamar meu pai. E só um fato, né? Você vai bater o carro um momento da sua vida. Você vai emprestar dinheiro e não vai ter de volta. Vai. Você vai ser cobrado por venda casada, na aula de consumidor. Ai, eu comprei um Jordan, um tênis. E aí veio assim, assado. Eu posso devolver? Eu tenho. Como que eu faço? Qual que é o tempo que eu tenho? Eles têm muitas dúvidas práticas E é isso que eu tô ensinando pra eles. Mas, nossa, o consumidor é um laboratório incrível para esse tipo, porque é o que de fato essa juventude vive, a questão do consumo do e-commerce, essas compras feitas em compra de joguinho que se faz em jogo, tem muito direito do consumidor envolvido. Enfim, é um baita de um. Tem tanto. E assim, quando eu fechei o contrato com a escola, na minha cabeça tava que eu ia dar o ano todo de direito. Só que como a eletiva tem duração trimestral, eu tive que diversificar temas. Então eu vou dar direito, marketing digital e empreendedorismo. São 3 temas que eu vou puxar sempre a sardinha pro jurídico. Eu tive que resumir em 3 meses tudo isso. Nossa. Eu tô ficando louca. Ontem mesmo eu falando de TCMD, porque a aula foi de sucessão. Aí eu falei, não, porque vocês têm que pensar nisso, ITBI, TCMD, falando de imposto e tal. Falei, aí ela falou assim, mas não é só eu não declarar? Eu falei, não é assim. Todos os bens, aí eu fui falar do imposto de renda. Aí a outra aluna, não, mas tem recolhimento de imposto em todo Pix? Porque eu fui dar um exemplo que num Pix que você faz, na sua conta bancária, tá o histórico daquilo que entrou, daquilo que saiu. Claro. Se você não tem renda para justificar aquele imóvel, veio como? Como herança? Como doação? Nota fiscal paulista? CPF na nota? Sim! E eu fui explicar, Tudo que você compra. eles não tinham noção nenhuma disso. Tanto que eu tô tendo que rever as minhas aulas, porque é muito difícil educar o adolescente. E, gente, o adolescente de hoje é o adulto de amanhã. E você sente, assim, um interesse legítimo pelos temas jurídicos dos seus alunos? Você acredita que a minha sala é a mais lotada? Eu chorei de felicidade. O dia que eu fiquei sabendo, pergunta pra eles, eu pulava aqui. Eu fiquei muito feliz. Porque quando eu fui apresentar a palestra, eu fui fazer uma palestra do que seria direito. Eu falei, a primeira coisa que eu falei, não é uma eletiva para quem quer fazer direito. Aí todo mundo olhou. Aí quem tava no celular levantou a cabeça. Ninguém entendeu nada. Ué, como assim? Falei, eu vou dar ferramentas para vocês viverem a vida adulta. Ponto. Não é para quem vai fazer direito. É, também. Mas não é só para quem vai fazer direito. E aí eu fui explicar. Porque eu acredito que o podcast inverteu, né? Eu que tenho que te entrevistar. Eu acredito que a longo prazo, não é toda a graduação que vai se manter. Com essa educação mediática, um aluno que vai fazer administração para ter um diploma vai preferir fazer um curso, sei lá, ele quer abrir uma loja de roupa, ele vai querer fazer um curso de empreendedorismo na moda. É algo mais específico. Técnico, né? Mais para essas vertentes do ensino mais Isso, os cursos mais rápidos, mais técnicos, porque a dinâmica é outra hoje em dia. Na Alemanha é essa pegada, né? Não Em sei, que o curso superior lá é minoria do ensino após o ensino mas é a básico, prática do brasileiro. O brasileiro, primeiro que ele não tem dinheiro para fazer faculdade. Segundo, que quando ele tem dinheiro para fazer faculdade, ele faz faculdade junto com o trabalho. Então ele não pode estagiar, porque a intenção do estágio é você ter o suficiente para sobreviver e aprender. Estágio hoje em dia, o estagiário é o que leva a culpa, é a função dele, né? Ele leva a culpa pelas merdas do escritório. E fazia café. E fazer café. E trocar grampo enferrujado. Gente, ponto isso. Eu estagiei, o advogado fazia eu trocar grampo enferrujado. E entrava embaixo da unha, assim. Porque na época era tudo físico. Hoje o digital é maravilhoso.